Olá, bom dia. Viemos com mais uma gotinha de Deus para o seu dia. Aqui no tema de hoje é a certeza da oração respondida. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Está escrito lá em Salmos 6. A certeza está baseada na palavra de Deus e exemplos de orações respondidas. A palavra de Deus nos dá a certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Lá no livro de Lucas, 1, verso 13, o anjo Gabriel disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Hoje na Bíblia caiu aqui na carta aos Romanos, né, livro de Romanos, capítulo de número 15, que fala da condescendência mútua, né, um tema que fala aqui. E a respeito do texto que a Cris acabou de ler aí, sobre a oração, que é uma poderosa, é um recurso poderoso que nós temos para fazer acontecer coisas grandiosas nas nossas vidas, porém que a gente não conseguimos usar toda a potência dela, porque falta às vezes fé para crer naquilo que nós estamos pedindo a Deus, né? Porque a Bíblia diz mesmo bem claro ali que se a gente pedir, mas já duvidar, não acontece. Se a gente pedir alguma coisa para Deus, tendo a certeza, realmente isso vai acontecer de acordo com o que nós temos pedido a Deus. Mas Jesus deixou uma oração deixou uma oração para os discípulos, que ele ensinou para eles, que é para orar o Pai Nosso, que fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, pedir segundo a vontade de Deus para que aconteça na nossa vida aquilo que é da vontade dele. É claro que nós temos nossos desejos, temos nossas necessidades, o qual também deve ser relatado a Deus a isso, para que ele possa nos atender acerca do que eu preciso, acerca do que você precisa. Ele vai nos atender, mas o grande problema nosso é a gente não ter fé o suficiente para ativar isso acontecer, porque Deus ele está lá em cima, ele pode pedir para Deus, ele pode fazer todas as coisas, tudo que você imaginar ele pode fazer, e nós duvidamos disso, ou assim, nós achamos que ele não está nos ouvindo às vezes, porque a gente está com algum defeito, algum erro, alguma coisa assim. Deus não vai me ouvir porque eu estou falho com ele, né? E às vezes não, às vezes nós temos que ter fé e pedir, porque a Bíblia vai contar a história lá nós vemos até esse dia atrás aí do centurião que pediu ajuda para o seu conservo lá, e pela fé dele, ele era um pecador, ele disse: eu sou um pecador, o senhor não pode entrar na minha casa. Mas Deus não atendeu, Jesus não atendeu, não curou o conservo dele lá na casa dele, mesmo ele sendo um pecador, foi por causa da fé dele. Aquele dia ele falou com o próprio Jesus pessoalmente, né? Porque Jesus estava em carne ainda, ele não tinha sido crucificado, não tinha sido elevado aos céus. Mas hoje é a mesma coisa, nós devemos ter, tudo que nós pedimos em nome de Jesus, irmãos, para que Deus seja glorificado, vai acontecer, mas tem que ser de acordo com a vontade dele, nunca pedindo nada que é contrário à Bíblia. Nada que é contrário à palavra de Deus, é claro que não vai acontecer. E aqui no texto de Romanos, fala sobre um assunto importante, irmãos, que no primeiro versículo do número 15 fala assim, que nós devemos suportar, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são mais fracos, né? O que isso quer dizer? É que nem todos estão do mesmo nível ou na mesma força que os demais. Algumas pessoas são mais fortes que as outras. Então aquele que está mais forte não deve menosprezar, mas sim tentar ajudar o que está mais fraco a também ficar forte, né? Não prejudicar, não ser alguém que vai atrapalhar ele, mas alguém que possa ajudar as pessoas a ser mais fortes. Porque Jesus, você observa que ele não agradou a si próprio, ele agradou a Deus primeiramente, porque ele veio para fazer a missão dele, era nos salvar, era passar por todas as aflições que um ser humano passa, para depois ele poder nos salvar através daquilo que ele foi forte para suportar. Então ele suportou muitas coisas, não se agradou a si mesmo, porque a vontade de Jesus também era fazer o que o Pai queria fazer, que era, né, às vezes até prejudicar as pessoas, mas até fazer o mal para eles, porque a Bíblia diz que quando ele chega em Jerusalém, que ele vê aquele povo lá vendendo dentro do templo, lá fazendo aquele comércio dentro do templo, ele chega tipo, como se fosse uma espécie de um chicote, sai chicoteando todo mundo que tá lá dentro. Ele chega irado mesmo, bravo demais, porque as pessoas estavam fazendo na casa dele uma bagunça. Ele falou: aqui é casa de oração. Ele expulsa todo mundo
só dos animais que estavam sendo vendidos ali, tudo que estava sendo vendido, comercializado, ele manda tirar dali na hora ali, com uma ira tão grande. Então você imagina, Jesus ele também não queria que fosse desse jeito, mas ele não fez para se agradar, ele não fez para agradar ele si próprio, ele passou por tudo para agradar a Deus, né, e nos ajudar, né, a observar ele suportando tudo aquilo, e nós devemos fazer as mesmas coisas, suportar as pessoas que também talvez venha contra, ou talvez não faça de acordo com o que você está fazendo, né? Muitas vezes a gente fala, se eu estou fazendo assim, a pessoa também tem que fazer. Irmãos, às vezes a pessoa é mais fraca, às vezes ele não conseguiu fazer daquela forma que você faz. Às vezes nós somos tão perfeccionistas que a gente quer que as pessoas também façam o que a gente faz. Se eu deixo assim, você também tem que deixar assim, irmãos. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma força. Às vezes algumas pessoas têm dificuldade mesmo, são mais fracos, porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que suportar e ajudar as pessoas na edificação das suas próprias vidas. O que é ajudar? Não ser mais um bloqueio para a pessoa, mas ser um ponto de ajuda. Um ponto de ajuda. Às vezes a pessoa precisa de um alerta, de um impulso ali para aprender alguma coisa, para se levantar, né? Muitas vezes as pessoas precisam de uma ajuda, e às vezes as pessoas, em vez de ajudar elas, acabam pondo um impedimento ali, ou se considerando maior, e acabam não ajudando, irmãos. Por quê? Quem que é forte, irmãos? Aquele que Deus fortalece, mas Deus quer fortalecer a todos, Ele quer ver o seu exemplo, quer ver o meu exemplo. Diante de algumas situações, diante dos nossos parentes, diante da nossa família, tem pessoas que precisam da sua ajuda, e às vezes a gente estando forte, não fazemos aquela ajuda necessária para o nosso irmão ali, a gente deixamos de lado, muitas vezes a gente fingimos que não estamos vendo, né, o fraco caído, muitas vezes o fraco está ali, precisando de alguma força, e muitas das vezes, eu falo assim em todo, irmãos, não vou falar igreja, nem denominação nenhuma, mas todas as pessoas, às vezes quando a pessoa não tem um vício, não consegue sair, você exclui ele, a pessoa se alerta não quer, você exclui também, a pessoa não soma, você exclui também, a pessoa está ali, tudo é uma forma de se livrar, não de ajudar. Nós temos que estender a mão para ajudar as pessoas, porque Jesus ele foi ensinando para os fariseus. Ele estava ensinando para os discípulos, mas os fariseus, os escribas, estavam ali aprendendo. Né? Quando Jesus fala, eles falam assim, os fariseus falam assim, seus discípulos eles não lavam a mão para comer, e é uma tradição, né, dos judeus que a pessoa lave a mão antes de comer. E Jesus fala assim, mas não é o que vai entrar pela boca deles que vai fazer mal para eles, é o que sai de dentro deles que faz mal para a pessoa, para o homem. Ou tipo, Jesus estava ensinando eles, não estava de alguma forma excluindo eles. Eles iam, quando ele fazia, lavar por fora o exterior do copo, do prato, mas dentro está sujo. Então Jesus sempre ensinando, Jesus não excluía eles. Jesus sempre estava ensinando eles, mesmo eles sendo contrário à vontade de Jesus. Jesus curava no sábado para mostrar para eles que deve se curar no sábado, sempre dando um bom exemplo, ajudando os fracos. E essas pessoas se julgavam fortes, irmãos. Os fariseus e os escribas, eles se julgavam fortes por todo o conhecimento que eles tinham na lei ali. Mas Jesus mostrou que é o contrário. O forte é aquele que ama, o forte é aquele que estende a sua mão, o forte é aquele que não desampara o seu irmão. Você pode ajudar a fazer o bem para alguém, nós temos que fazer, acolher as pessoas, irmãos. A Bíblia fala no versículo de número 7 que por isso devemos acolher uns aos outros. Se eu preciso de uma ajuda, como Jesus me acolheu, eu devo acolher as pessoas que estão à minha volta. E não se fazer como, esse eu não posso ajudar. Às vezes com um alimento, né? Às vezes chega alguém pedir uma ajuda para nós, num farol mesmo, assim, em qualquer lugar. Pedir uma ajuda, às vezes, com condições, a gente fala, não, hoje eu não tenho. Mentimos ainda, porque fala que não tem. E a Bíblia diz que não devemos falar, não devemos negar nada que nos pedir alguma coisa. Tudo bem, mas eles estão ali, mas nós não sabemos qual é a necessidade. Se é por ser vergonhice ou não, ou se é verdadeiramente a realidade daquela pessoa ali. Mas a Bíblia diz para mim, se alguém pedir alguma coisa, que eu não venha desviar disso aí, que eu possa abençoar com o que eu tiver ali. E que eu não venha mentir, né? Não venha mentir, se eu tenho, por que eu não vou ajudar? E Deus está vendo e fala, não tenho. Assim como está vendo a pessoa se ela está sendo errada, pedindo erradamente. Deus também está vendo, Deus vai falar que vai fechar o coração das pessoas para não dar, porque ela não está pedindo para fazer o que é certo. Está pedindo porque é errado, mas se Deus tocou no teu coração, como a pessoa pediu, abençoa, porque Deus quer que a gente façamos, que a gente acolhe as pessoas. Como que eu posso saber que alguém é de Deus? Uma pessoa que acolhe, uma pessoa que dá atenção, uma pessoa que me aconselha, uma pessoa que sempre quer o meu bem. Essa é uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que quer o meu bem.
uma pessoa que acolhe, uma pessoa que ajuda o fraco. E não aquela pessoa que está ali, eu não vou ajudar porque tá assim porque quer, tá assim porque quer ser vergonha, tá assim porque não tem... Não é, Deus não pensa assim. Deus, ele está sempre com a mão estendida para ajudar. Né? Ele fala que ainda que a pessoa caia, a pessoa se enfraqueça, ele está ali para ajudar. Né? É isso que Deus ensina nessa palavra, irmãos. Então, se você é uma pessoa forte e tem pessoas fracas ao teu lado, suporta. Suportar é aguentar firme ali com elas, ali ajudando elas ali. Suporta, ajuda a carregar, ajuda elas a andar. Porque Deus vai dar uma recompensa, vai recompensar cada um de nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço e pela nossa ajuda ao próximo. Porque o resumo dos mandamentos, irmãos, é amar o teu próximo como a ti mesmo. A Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo. Se eu posso ser qualquer coisa, posso ser forte, mas se eu não amar uma pessoa que está ao meu lado que precisa de mim, então não adianta nada, irmãos. Não sou servo de Deus, não aprendi o amor de Deus, porque Jesus quer que nós amemos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, suportemos uns aos outros. Tem defeitos, você também tem. Suporte o defeito dela, ela suporta o seu defeito e vamos indo, vamos suportando uns aos outros e aprendendo e amando, e Deus vai salvar e vai cuidar de nós. Essa palavra que Deus colocou no nosso coração, irmãos, nessa manhã, é que os irmãos possam aí meditar nela, aprender com ela. Se os irmãos quiserem buscar na palavra aí, na Bíblia mesmo, vai lá em Romanos 15 e ler sobre esse texto que nós falamos agora aqui, né, que vai falar muito a respeito de nós sermos diferentes para com o nosso próximo. Né, isso nos ensina muito. A palavra de Deus sempre nos ensina, irmãos. Ela corrige, ela ensina, ela nos alerta. Então, cada palavra que vem para nossas vidas é para edificar. E Deus falou conosco nessa manhã através desse texto. Amém? Que Deus abençoe o vosso dia aí, o nosso dia, e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Um dia lindo e abençoado a todos. Até mais.